bem com vocês? Nós estamos passando por um momento um pouco complicado, onde nós temos que ficar distantes um do outro, mas a gente continua se cuidando, a gente continua se guardando e continuamos orando para que tudo isso passe e a gente possa realmente estar juntos de novo, tendo as nossas aulas lá na igreja de forma bem legal, tá bom? E hoje eu vim aqui para poder falar uma coisa especial para vocês, porque nós estamos chegando na época da Páscoa e a gente sempre lembra um pouquinho o porquê dessa celebração, o porquê nós lembramos da Páscoa, e ela tem um significado muito importante, muito mais do que ovos e chocolates, não é verdade? Nós entendemos o motivo real do porquê a Páscoa existe e nós adoramos a Deus por esse motivo, não é verdade? Então, eu vim aqui para poder recapitular com vocês um pouquinho sobre essa história da Páscoa, que é uma história bem legal. Lá no Velho Testamento, na nossa Bíblia, a gente vai entender um pouquinho dessa Páscoa, como ela era celebrada pelo povo de Israel. E aí, a gente pode começar pensando lá em Moisés. Todo mundo conhece Moisés? Pois é, Moisés era uma pessoa que vivia lá no Egito e ele foi ali para cumprir uma missão que Deus deu a ele, que era libertar o povo de Israel. E o povo de Israel ele se encontrava preso, escravizado pelo faraó, não era verdade? E daí Deus estava falando para Moisés falar com o faraó para que ele libertasse o povo de Deus, e o faraó não libertava. Até que Deus foi mandando as pragas e o faraó continuou firme sem libertar o povo, e Moisés tentando, e nada de faraó libertar o povo, até que do filho primogênito, que o filho primogênito iria morrer. E daí, Deus fez um combinado com Moisés, e Moisés deu esse recado para o povo, que aquelas famílias que eram tementes a Deus, aquelas famílias que eram do povo de Deus, eles teriam que fazer um sacrifício para salvar os seus filhos. Não é verdade? Quem lembra que as famílias deveriam sacrificar um cordeiro? E esse cordeiro, como é que ele era? Ele poderia ser qualquer cordeiro? Não poderia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro bom, um cordeiro puro, não era verdade? Porque o sangue que aquele cordeiro ia derramar, a família, ia pegar aquele sangue, ia passar na porta da sua casa, e assim haveria um diferencial, porque houve um sacrifício pelo aquele filho, por conta daquele cordeiro, e aí o filho primogênito daquela casa seria salvo. Olha que legal! Por conta daquele sangue, daquele cordeiro, do sacrifício, o filho primogênito foi salvo de diversas famílias que eram famílias do povo de Deus, do povo de Israel. E daí, eles comemoravam a Páscoa da seguinte forma: eles comiam ervas amargas e eles comiam pão asmo. Sabe por quê? Porque eles, nesse momento da Páscoa, eles lembram de tudo o que aconteceu com eles. Eles lembram que nesse período eles foram libertos de toda a escravidão, eles foram salvos daquela vida que eles estavam levando, de uma vida ruim, de uma vida amarga. E aí, as ervas amargas é justamente para eles se lembrarem que eles foram libertos desse tempo amargo, desse tempo ruim. E o pão asmos quer dizer que é um pão sem fermento, porque o fermento ele é comparado como o mal, como o pecado, porque você coloca um pouquinho de fermento e ele já penetra em toda a massa do pão, ou na massa do bolo, para o bolo crescer, para o pão crescer, ele ocupa todo o espaço da massa. E por isso que o fermento naquela época era se comparado como pecado, para poder ilustrar um pouco disso. Então eles comiam pão sem fermento para poder lembrar que não poderia ter pecado nenhum na vida deles, que todo mal tinha que ser sanado, tinha que ser tirado da vida deles, para eles poderem viver uma vida boa, uma vida limpa e celebrar essa questão da libertação da vida deles por conta do sacrifício que eles fizeram um dia com o cordeiro limpo de tudo mal. Essa é a história da Páscoa lá do Antigo Testamento, que fala um pouquinho sobre esse sacrifício que foi feito por um cordeiro. Eu espero que vocês tenham gostado e que possamos orar e possamos aprender e que possamos, acima de tudo, agradecer, que possamos entender e passar isso para as pessoas, porque isso é muito importante, tá bom? Um beijo e espero ver vocês na igreja daqui a um tempo, quando tudo isso passar. Tchau, tchau!